Por que ainda existe essa desconfiança? Você que criou a associação, ainda é difícil as pessoas compreenderem? Como é que está o nível dos professores e diretores? Ainda é muito distante da realidade? Essa é uma questão muito importante, Lorena. Você disse, as pessoas ainda acham, né? Quer dizer, a gente costuma dizer que ciência não é democrática. Quando você trabalha com ciência, você não está muito interessado na opinião pessoal das pessoas. Ciência você pesquisa, colhe dados, publica e valida. E aí passa a ser ciência. Então, esse pressuposto de que existe ou não existe não precisa mais ser discutido na medida em que a ciência no mundo inteiro, há mais pesquisas publicadas científicas sobre déficit de atenção e hiperatividade do que sobre a esquizofrenia. E, no entanto, as pessoas não questionam a existência ou não da esquizofrenia, que também é um diagnóstico eminentemente clínico. Você conhece algum exame de laboratório, de raio-x, de ressonância para diagnosticar esquizofrênico? É clínico, como, aliás, todos os transtornos psiquiátricos. E o TDAH, gostando ou não gostando, é classificado pela Organização Mundial de Saúde como transtorno psiquiátrico. Mas isso a gente não está falando de doença mental, né? A questão é que, por conta disso, no Brasil e alguns países, evidentemente, de terceiro mundo, né, existe toda uma corrente de achar que nós estamos tentando medicalizar a infância e os transtornos de aprendizagem. Muita gente acha o seguinte, que são os pais que não aguentam a pressão de ter um filho mais agitado, disperso na escola, e que acham que dando um remedinho vão solucionar a questão. Na verdade, se você parar para pensar, existirão pais que tentarão fazer um diagnóstico para acalmar seus filhos, não, para resolver problemas que são de ordens familiares. A gente não está dizendo em nenhum momento que questões subjetivas, questões de ordem emocional, conflitos familiares não produzem comportamentos até muito parecidos nessas crianças. Mas há que se fazer um diagnóstico diferencial para saber o que é puramente psicológico e o que é neurobiológico. O que a gente não pode é colocar tudo no mesmo saco, porque a gente está expondo crianças que precisam de tratamento médico a uma possibilidade de não tê-los e ter consequências por causa disso. E a gente está falando para o Brasil inteiro, Lorena, e muitas vezes as pessoas não têm nenhum tipo de informação e acabam... Eu vou ler um e-mail aqui, ó, da Andréia. Andréia, que é de São Paulo. Minha mãe costumava bater a minha cabeça na mesa quando me chamava de burra todos os dias, quando eu não conseguia fazer o dever de casa. Hoje sofro de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E ela gostaria de saber se isso tem a ver com o que ela passou. Imagina, a mãe que não tinha informação achava que a criança era burra, que não é possível que você não conseguiu entender essa questão. Então a gente pode responder a pergunta da Andréia. A síndrome do pânico que ela tem hoje tem a ver com o que ela passou? Pode ser comorbidade? Eu acho assim, que tem que investigar se ela ainda tem sintomas do déficit de atenção, agora na idade adulta, né? É muito comum que os adultos que tenham déficit de atenção tenham a comorbidade com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, mas sem dúvida nenhuma, uma criança que experimenta toda essa desmoralização ao longo da vida, né? Porque isso é uma desmoralização. Você é burra, você não consegue, você não é capaz. Isso acontece muito, né? Isso acontece demais. E você é punido por aquilo, quer dizer, você tem uma dificuldade e você é punido. É como você... É o caso de você ser míope e ser punido porque você não enxerga direito, quer dizer. Então, a criança vai convivendo com aquela dificuldade, sem dúvida nenhuma, ela começa a desenvolver comportamentos mais ansiogênicos. Agora, a gente falou da falta de informação, o excesso também, né? Porque existe, assim, às vezes uma moda, né? Então, qualquer criança que tem um comportamento ou um pouquinho desatento ou mais agitado, já vai ser taxada disso. Isso é uma questão que nos preocupa na Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Não banalizar claro, para não né? banalizar um diagnóstico que é tão importante e que se precisa ser feito com especialistas. O que é especialista? Não é qualquer pessoa que pode fazer o diagnóstico de déficit de atenção. Aliás, como qualquer diagnóstico, é preciso que seja uma pessoa especializada. O que é uma pessoa especializada? Alguém que estudou e conhece o transtorno. Porque todas as vezes que algo começa a ser divulgado, especialmente dentro da mídia, todo mundo vira especialista. E muitas vezes o diagnóstico é feito... na família, né? Sim, e muitas vezes o diagnóstico é feito de forma errada. Diagnostica-se como tendo TDAH quem não tem TDAH. Agora, a associação não pode pagar essa conta. A gente não pode pagar a conta dos maus profissionais. Então, não é por conta deles que o transtorno vai deixar de existir. Ele existe. Você me perguntou, só para dar uma fechadinha rapidamente, se os professores estão informados. Não estão. Não estão. Eles não têm a perspectiva da deficiência. Ou seja, eles não sabem o que essas crianças podem e o que elas não podem fazer. Percebem que é uma criança diferente. Mas não sabem o que é. Mas... Porque tem os parâmetros, né? Quer dizer, aquela criança, ela é diferente do resto da turma. Ela é mais agitada, ou ela é mais calma.
Às vezes ela fica quieta na sala. Assim. Como a gente falou no começo, no mundo da lua, né? No mundo da lua. Então ela é diferente na sala de aula. O professor percebe que tem alguma coisa que não está ocorrendo, que não está bem com aquela criança. Mas aí a diagnosticar, saber o que é. O papel do professor é essencial nesse sentido. É fundamental. O professor... Então, acho que dentro de um contexto, né, social e um grupo, você consegue ir a mais melhor claramente... informação que você tem. Você tem um padrão comparativo daquela criança com outras crianças da mesma idade, dentro da mesma situação, e você começa... Agora, uma coisa que eu queria só deixar claro é que, às vezes, as pessoas confundem um pouco os sintomas de hiperatividade com sintomas de alterações comportamentais, como transtorno do opositivo desafiador ou transtornos de conduta. E eu acho isso importante colocar, até para acalmar vários pais que estão vendo, que uma coisa é a criança inquieta, hiperativa, agitada. Outra coisa é a criança que, além dessa agitação, tem uma alteração de comportamento, onde ela vai se recusar ativamente a aceitar regras, a aceitar limites, ela vai sair implicando com outros, ela não vai aceitar culpa, vai transferir culpa para outros. E isso é um outro transtorno que acontece muito comumente ao déficit de atenção, mas não é o déficit de atenção. É uma comorbidade, é o transtorno opositivo desafiador que acompanha o déficit de atenção em vários casos. Mas eu acho importante a gente bater nessa tecla, porque às vezes a criança hiperativa ela é logo estigmatizada. O meu filho não é hiperativo, porque meu filho ele não é malcriado, ele não é... insubordinado. E eu queria só deixar isso claro, né? Porque tem essas diferenças, para a gente não correr o risco de colocar tudo na conta do TDAH. Quer dizer, o TDAH, ele tem sintomas específicos, ele é baseado numa tríade de sintomas, como disse a Isabela, que é a desatenção, impulsividade e hiperatividade, que pode até não existir. Existem crianças, como você disse, o Celso e ela, que são eminentemente desatentas, aquelas que sentam na última fila da sala de aula, voam, não copiam a matéria, não prestam atenção, o professor acha um amor, um santinho, mas não está conseguindo acompanhar o processo de aprendizagem. Então é preciso chamar atenção para esse fato, para que... A gente falou um pouco de medicação, mas vamos fazer um intervalo e a gente volta falando dos outros tratamentos, terapias, jogos, que tipo de atividade a gente pode usar nessa conduta de ajudar essa criança a se tornar um adulto, conviver, né? Já que o TDAH não tem cura, mas tem tratamento e você pode viver controlando esse transtorno. A gente volta já já com o Happy Hour. Tem uma questão aqui que muita gente está perguntando, Lorena, que idade, a partir de qual idade pode ser diagnosticado o TDAH? Porque tem uma mãe aqui que falou que o filho foi diagnosticado com 3 anos de idade. Eu achei muito cedo. É muito pequeno, né? A gente sabe que a criança, para ter já maturidade, para você dizer que ela tem sintomas, para dar um diagnóstico definitivo de transtorno de déficit de atenção, a criança tem que ter já uma idade que... em torno de 6, 7 anos. É claro que tem crianças que, mesmo pequenas, você já vê um padrão de hiperatividade muito aguçado. Você reconhece alguns traços. Você já começa a reconhecer, mas você não pode dar um diagnóstico definitivo numa idade de 3, 4 anos. Até porque até os 5 anos de idade, você não tem uma estabilidade no diagnóstico que você vai dar de déficit de atenção. Então, você pode detectar, falar, olha, essa criança é mais hiperativa, ela está mais impulsiva aqui, vamos tentar trabalhar com isso, vamos tentar ajudar, mas não dar um diagnóstico definitivo nessa idade. E uma dúvida também que as pessoas, eu escuto muito as pessoas dizerem assim, isso é uma doença desse século, né? E na verdade já existiam descrições desde 1800 e tanto, né? Só não tinha esse nome. Quer dizer, então você culpar o que acontece, né, no mundo, o nível de estresse, a carga toda e também as opções, porque as crianças hoje têm muito mais atividades, né? Multitarefa, né? E tal. Isso agrava os sintomas da doença, mas não quer dizer que é causador. De maneira nenhuma é causador, né? O que acontece é que o déficit de atenção já recebeu inúmeros nomes ao longo desse caminho todo. Já foi lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, síndrome hipercinética da infância, né? E o que a gente vê é que não é uma doença do mundo moderno, é uma doença que sempre esteve presente. Só que há 30 anos atrás a demanda era muito menor do que agora. Hoje em dia a criança tem um número de estímulos, né? Um número de exigência, um grau de exigência que acaba tornando aqueles sintomas mais evidentes. Mas, por exemplo, o Celso, né, que já é adulto, provavelmente os filhos dele tiveram mais acesso ao tratamento mais precocemente, sinalizaram mais isso, mas o comprometimento que você teve... A informação que a gente teve foi mais A informação foi melhor, mas o comprometimento, o sofrimento que você
teve ao longo da sua vida é o mesmo que hoje um paciente. Mas sabe o que é engraçado aqui no fórum? Grande número de pessoas que foram diagnosticadas depois de adultos. De adulto. Tem muita Mas gente sabe aqui, por o que Éder isso? tem 39 Porque agora a gente tem anos. ferramentas Porque para hoje você identificar, tem não é isso? justamente o que não existia antes, que é a informação. Né? Quer dizer, a informação dá a possibilidade das pessoas saberem o que tem, buscarem tratamento e terem uma vida, uma qualidade de vida melhor. Você estava falando dessa coisa do diagnóstico tardio, né? Quer dizer, ao longo de muitos anos eu levei meus filhos a vários especialistas e todos disseram que eles não tinham nada. Entende? Que eles eram agitados, que botassem natação, que botassem para fazer esporte. Fizeram todos os esportes. Aliás, o Celso estava me dizendo aqui em off que também fez todos os esportes possíveis. Agora, como esporte resolve um problema neuroquímico, eu não consegui ainda entender. Mas que ajuda, né? Ajuda, claro que ajuda. No caderno Estadão saiu ontem, domingo se não me engano, uma matéria, uma página, dizendo que o xadrez tem sido muito eficaz como uma terapia mesmo de apoio aos portadores deficientes. Que outro tipo de atividade? O xadrez está comprovado? Porque o xadrez exige uma concentração absurda, na verdade, né? O que acontece Eu não tenho transtorno, mas não consigo jogar pro xadrez. Eu estava pensando como é que um portador de TDAH vai se concentrar num jogo de xadrez desde que ele goste, porque isso é uma coisa O importante. Celso já da fez gente assim, falar. ó. Quando você falou do xadrez, o Celso já fez assim com a cabeça. No máximo um dominó. Mas isso é importante da gente ressaltar aqui, que quando a gente fala o termo déficit de atenção, não quer dizer que a pessoa seja incapaz de manter a atenção em tudo. Ela é incapaz de manter aquela atenção em coisas mais monótonas, mais cotidianas, que suscitem menos interesse. Mas quando uma coisa vem com uma certa carga afetiva, seja por um prazer muito grande ou por um medo muito grande. É muito comum pais, né, que têm crianças com déficit de atenção falar: meu filho não estuda nada o ano inteiro, mas aí chega no último dia, naquela prova que ele acha que vai reprovar, ele senta, ele tem uma concentração, doutora, mas ele está sob medo, ele está sob aquela pressão. Então isso vai ativar determinadas áreas do sistema límbico que conseguem ultrapassar aqueles sintomas do déficit de atenção e a criança consegue se aí concentrar. supera por um período curto, por um período mas consegue. curto Mas com consegue. muito sofrimento, né? Tá. Mas, E por no caso exemplo, do xadrez, por exemplo, se se ele é muito gostar prazeroso e for para a estimulado, criança e é estimulante, ela vai conseguir se manter atenta. Tanto que é uma questão dos pais. Fala, meu filho tem déficit de atenção. Não, ele se concentra no videogame, que é uma maravilha. O que a criança gosta, ela faz muito O que ela mais. gosta, ela Até faz. porque o videogame... Lorena, eu posso botar um pouquinho de pimenta Vamos aqui no lá, nosso papo? claro. Eu acho que é um assunto que vai ser polêmico aqui. O sistema de saúde público brasileiro está pronto para receber uma criança ou um adulto com TDAH? Vamos Bota pimenta de você. Bota pimenta. Acho que é com você, Ian. Vamos lá, É Ian. evidente que não, né? É evidente que não. A gente estava conversando exatamente sobre isso ainda há pouco, que infelizmente as pessoas que conseguem ter acesso ao tratamento normalmente são pessoas de um nível socioeconômico mais favorecido, porque o sistema de saúde não só não oferece nesse momento esse tratamento, como muitos profissionais desconhecem o diagnóstico. Ou seja, para a gente falar em oferecer atendimento público, é preciso primeiro que esses profissionais estejam capacitados. Então, pelo que eu conheço, os dados que nós temos na associação, não é feito. Algumas universidades, né, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a doutora Isabela trabalha, que é o Grupo de Estudos de Déficit de Atenção, faz esse atendimento gratuito. Esse atendimento é feito pela pesquisa. É a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Porto Alegre, algumas universidades federais oferecem esse atendimento em regime ambulatorial com dados escolhidos para as pesquisas, mas eu desconheço isso dentro do sistema de saúde como um todo. É um dado preocupante, né? Quando a gente sabe que existe de 5 a 7% de crianças com esse transtorno em todos os lugares desse país. É caro, né? Do país E inteiro. não é caro, né? E o tratamento não é caro. O tratamento não é caro. Não é caro. Agora, voltando à história do diagnóstico precoce, você que ainda tem filhos na idade em pré-adolescente, não, criança ainda, 8 e adolescente, né? Quando você e sua esposa começaram a sentir que estava na hora de procurar ajuda, que idade tinha? O mais velho tinha 11 anos. 11 anos. Tá, e o menor? Eles têm 8 anos de diferença. Então tinha 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Mas de ele não idade. foi diagnosticado imediatamente. De imediato, não. Os problemas com o Vitor começaram exatamente, o mais velho começaram exatamente na escola. Quando ele entrou para a escola, ele tinha dificuldade de aprendizagem. Então a gente tentou algumas coisas, 7, 8, 9, em torno dos 10 anos a gente procurou tratamento. Como mais moço, ele entrou para a escola aos 6 anos. E você já tinha tido essa E nós já tínhamos experiência, a experiência. então ficaram Ele- atentos. O mais velho já estava em tratamento, eu também.
Então nós procuramos e aí foi confirmado. O segundo filho, como disse o Celso, é sempre mais beneficiado. Lá em casa foi a mesma coisa. Mesma o primeiro coisa? pagou o preço, o segundo veio a reboque, já sabíamos que existia, então já intervimos mais cedo, já as consequências foram evidentemente muito menores. Né? Embora nós os três tenhamos comportamento completamente diferente. Nunca é o mesmo comportamento. Tem um especialista americano. A predominância é outra. Tem um especialista americano, chama-se Sam Goldstein, ele já esteve conosco aqui há 2 anos atrás, num congresso que nós, da associação, fazemos com especialistas do mundo inteiro, e ele diz uma frase muito interessante, que ele diz assim, quem vê um TDAH, vê um TDAH. Ou seja, o transtorno do ponto de vista da sintomatologia, é igual para todo mundo. Mas cada portador do TDAH é diferente, porque ele tem subjetividade, ele tem uma história pessoal, ele está inserido numa cultura, porque senão a gente vai transformar o portador de TDAH num TDAH ambulante. Né? Todos vão ser iguais. Não são iguais. Vários fatores influenciam a resposta ao tratamento, né? A questão do QI, a questão de ter comorbidade, de ter algum problema de aprendizado comórbido ou não, né? A estrutura familiar. O próprio estímulo do meio ambiente, o próprio estímulo e também, né, a subjetividade de cada paciente. Isso é importante. Agora, eu vou deixar uma questão para o próximo bloco, né? Sempre que a gente fala em transtorno e tal, até que ponto a criança ou adolescente, ele vai tirar proveito da situação? Ou seja, ele vai conseguir superar algumas coisas se ele tiver noção ou consciência do que ele tem exatamente. Então, a questão é essa. Quando contar e quando não contar? A gente responde daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Happy Hour já está de volta. O tema de hoje, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu deixei uma pergunta no ar, mas chegou alguma coisa que tem muito a ver com isso, né, Fred? Tem tudo a ver, Lorena. Uma pergunta aqui da Thelma, que é de São Paulo. Ela está dizendo o seguinte: meu filho teve o diagnóstico aos 11 anos e decidimos não contar. Ele sabe das suas dificuldades, mas não demos os nomes às coisas. Agora ele tem 15 anos e tem falado nisso. Não sei como contar e se essa seria a melhor alternativa. Lembrando da questão que eu deixei era: quando é melhor contar e quando é melhor não contar? Vamos começar por esse caso. Ele já está numa idade que ele compreende, né, Isabela? Eu acho que a partir de uma certa idade a criança deve saber o que é, deve desmistificar, os pais devem ter junto com o profissional esse papel de desmistificar que isso não é um bicho de 7 cabeças, que tem tratamento, que tem melhora, citar exemplos. Hoje em dia a gente tem na mídia tantos exemplos bem-sucedidos. E eu acho que contar a verdade para a criança é sempre você ganhar um aliado. E aí você conseguir fazer as modificações e a criança ir vendo que foi melhorando, que é capaz, que pode. Seus filhos têm plena consciência? A gente viu o exemplo do Gustavo, né? Sabe o que é, conversam, sempre, nunca foi um fantasma. Inclusive, a gente troca. Esqueci a minha Ritalina, não tem problema, eu tenho a minha aqui. Então. Que é o medicamento. Passa o remedinho pro outro, tranquilo. O diagnóstico, ele na verdade, ele é libertador, né? Porque ele liberta a criança que é portadora do estigma de ser todas aquelas outras coisas que ela não é. Que é preguiçoso, vagabundo, mal educado, impertinente, capeta. Ou seja, nesse sentido, o diagnóstico, ele liberta essa criança e recoloca ela dentro da perspectiva. Isso tudo, então, que eu faço, não é o que eu sou, é o que eu não consigo fazer. Uma coisa é o que ele é, outra coisa é o que ele não consegue. Então, eu acho que não há por que temer o diagnóstico. As crianças... Para cada idade você tem uma explicação mais claro. Você tem uma fala, né? Uma fala diferente. Agora, na fase de adolescência e tal, que já começa aquela malandragem típica da idade, né? Não pode tirar um pouco de proveito disso? Pode. Ah, mãe, pô, de novo não, né? Você sabe que eu tenho TDAH. Claro. Não pode rolar esse papo? Pode, mas acho que o profissional, né, e os pais estão aí para cortar um pouco isso e falar: não, pode, mas você está tratado e não é porque você tem um déficit de atenção que você não vai se empenhar para tentar superar. Então, se você é desatento... E a criança tratada, veja bem, ela está em igualdade de condições com os outros colegas. Ou seja, diagnosticada e tratada, ela pode ir para dentro da sala de aula, para dentro da sociedade e trabalhar em igualdade de condições. Não há por que ter esse ganho secundário, aí eu não consigo, não. Consegue sim. Agora as pessoas querem saber se essa medicação, ela vicia. Não é uma medicação que causa dependência, é uma medicação bastante segura. Os efeitos colaterais que qualquer medicação possa dar, você tem que saber dosar, tem que saber avaliar, mas são efeitos, na grande maioria das vezes, muito simples de serem administrados.
Eu vejo hoje em dia, assim, o grande problema do déficit de atenção é não diagnosticar e não tratar. Não tratar, porque aí sim... Esse é o grande problema. Muitas vezes a criança cresce, vira um adulto e que começa com essa desatenção e tal, ter problemas socialmente ou na sua profissão, e aí sim vai para um vício, vai para álcool, Você quer ver uma drogas, coisa né? interessante, Lorena, que eu digo sobre essa questão da medicação? Ela é a médica, eu sou a psicóloga e a mãe, mas se a medicação viciasse, a gente, causasse dependência, a gente não precisava correr atrás dos filhos brigando para eles tomarem. É verdade. A gente corre atrás todo o seu remédio. Tá na Ou seja, hora. não seria preciso aquela barulheira toda para tomar medicação. E isso é muito comum que eu falei, quer dizer, a criança que cresce sem diagnóstico, sem tratar, ela vira um adulto com esse tipo de problema? Eu acho que o maior problema que a gente Bulimia, tem depressão, você tem ansiedade. a ausência do diagnóstico Baixa traz assim autoestima. inúmeros prejuízos para a criança quando ela chega à vida adulta. E você falou de vícios, né? E realmente a gente tem uma preocupação muito grande com essas crianças com uma maior predisposição para o uso de álcool, para o uso de drogas, porque claro que a baixa autoestima, a necessidade de pertencer a um grupo, a sensação de incapacidade, aliado à impulsividade, né? Aliado àquela sensação de dificuldade de ficar dentro de um cotidiano, pode predispor a aumentar os riscos para o uso de E drogas. esses riscos acabam caindo na questão da exclusão social, né? Porque aí a gente vai discutir em termos de que o TDAH não causa marginalidade, mas as consequências do TDAH não tratado levam sim, podem levar. O sujeito está fora da escola, não consegue se engajar no mercado de trabalho, não consegue ser produtivo, ele vai terminar onde? Exatamente. Então, esse é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Olha, esse tema dava pra gente ficar falando muito. Eu só queria deixar um recado. Ainda tem um preconceito muito grande com tudo que acontece aqui dentro. Exatamente. E dentro da cabeça de qualquer ser humano, ainda Perfeito. tem muita coisa pra ser descoberta, né? Então, assim, é mais fácil você aceitar um filho que tem um problema, às vezes, né, pisa torto e tal, do que você aceitar que ele possa ter algum tipo de transtorno ou distúrbio. Então, assim, é bom a gente abrir, né, a cabeça das pessoas, literalmente, e não fazer disso um bicho de 7 cabeças, né? Não ter preconceito, porque os pais ficam muito naquela assim, mas a culpa é minha, fui eu que passei, né? Não pode entrar nessa. Porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Alguns são induzidos a isso. Tem gente que diz Acreditar falta de nisso, amor. As crianças têm Que falta é de amor. cruel. Dizer um pai, Dizer uma um mãe, pai que não ama o mãe filho, e pai já é porque lugar ele não de foi culpa. amado. Dizer que o filho tem isso porque não foi amado é crueldade. Aí fica Aí é mesmo crueldade. sem luz no fim do túnel, Claro, né? não tem. Fred, vamos agradecer todo mundo que Eu queria participou e fez agradecer o todo programa mundo. com a gente, né? Nosso fórum hoje bombou, Lorena. Quero agradecer todo mundo que participou de casa e dizer que a doutora Isabela vai responder as perguntas de vocês. É só ter paciência, como eu sempre falo, que as respostas chegarão. O programa foi ótimo, até amanhã. Tivemos a participação de vários colaboradores. Vamos dar o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é www.tdah.org.br. Está aí na tela. Então, até o próximo Happy Hour.